teoricamente, estamos ao vivo. Adoro essa Mano, vinheta do que Já te falei que isso vai virar vinheta do canal. Teoricamente, estamos ao vivo. estamos ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo pelo YouTube, quem está assistindo pela Twitch. Eu sou o Hokage, vulgo Pedro Trevisan, e serei o mestre dessa mesa que, teoricamente, era para acabar hoje, mas eu acho que não vai. Então esperem um quarto dia, não amanhã, mas talvez semana que vem. Hoje o Renan novamente não pôde estar, que ele está com alguns problemas particulares, assim como o Samuel. Ele também não vai participar hoje, mas eu espero que a gente mova os personagens dele, porque ele é uma aquisição importante para o grupo. Assim penso eu. O Guilherme, boa noite. Olá, boa noite, gurizada. Boa noite aí quem tá vendo, entendeu? Tá vendo boa noite também. Expectativas? Ontem não deu muito certo, entendeu? Do nada tinha 43 zumbis na minha frente, eu não tava pronto, agora vai dar bom, confia. Agora vai dar bom. Beleza. Agora vai. Jeff, boa noite. Boa noite para quem tá aí do outro lado da telinha vendo nós. Vocês estão, espero que bem. Bom, expectativa, né, de mais bundas quadradas sendo chutadas com 37, que é o pé da de Juan, né? Rapaz, 37 é o pé dela? Pequenininho. Top. Hugão, boa noite. Boa noite para quem nos assiste pela Twitch, boa noite para quem nos assiste pelo YouTube, boa noite para quem não nos assiste também, provavelmente ele não vai ouvir o boa noite, mas boa noite mesmo assim, boa noite. Igual o William Bonner, ele fala boa noite, ninguém responde para ele todo Exatamente, mas o boa noite está dado a todos os que se sentirem bem-vindos com o nosso boa noite, boa noite. Educado demais ele, né? Então é isso aí. Vamos começar a sessão de hoje. Lembrando que todas as trilhas sonoras são do College of Loop. É bom dar os créditos para quem merece. O nosso layout, todo aqui bonitão, é feito pelo nosso amigo Jeff, que está aqui na mesa, que é ali Juan. Contactem eles, nos sigam nas redes sociais e os arroba vão estar ali embaixo. Ontem, o nosso grupo teve um combate. E eu digo que isso deu um hype acima no moral de todo mundo, inclusive do mestre, que não esperava que coisas iriam acontecer. Coisas, vulgo, 2 críticos seguidos. Enquanto a nossa câmera hoje, ela rodeia o Lockfar enquanto ele dá as machadadas. E ela vê pedaços de zumbis voando para todo lado, bem como neve sendo evaporada e subindo como vapor d'água. Suor escorre pelo Lockfar mesmo estando frio. A nossa câmera volta e avança novamente no tempo, até o nosso bardo, que está, neste momento, sem muita plateia. Mas uma pessoa, uma criança, insiste em puxar a mãe pela saia e ficar ouvindo. E não importa quanta plateia um bardo tenha, ele continua a falar. E ele diz: na catedral, Traude estava. Sentiu-se muito animado quando viu que os heróis atenderam seu chamado. Contou-os histórias do norte, histórias de Mirgo e dragões, apresentando a eles o motivo de suas aflições. Lisa fora raptada, sua filha jovem e amada. Outros tentaram outrora, mas sem sucesso lá fora. No caminho até Mirgo, uma batalha se trava enfim. Zumbis surgem do chão, derrotados. Simples assim. O machado de Lockfar, mantendo a magia ígnea, girava para todos os lados. Um a um, cada zumbi caía. Agora nossos heróis, os fragmentos devem encontrar. Adentrar na fortaleza, então Mirgo encarar.
Não saia daqui agora, deixe-me mais alguns trocados. Continue me ouvindo, o clima está acalorado. E nossa câmera volta até o combate. Pessoal, eu vou fazer uma coisa que vocês não vão gostar. Eu vou finalizar o combate. Vocês ganharam o combate. Beleza? Beleza. Pra gente dar uma avançadinha na história. Não tem como vocês perderem esse combate com o Lockfire em fúria com o machado ígneo. Não tem como. Simplesmente não tem como. Deixa eu só colocar outra música, que essa é a da parte 2 da nossa história. A gente de fato adentrou a segunda metade da nossa história. Tá muito alta a música? Não. Beleza. Mas eu nunca ouço a música. Sério, cara? Sério. Puta que raiva. Não sei nem o que dizer. Deixa eu só tirar ali o ano aqui que tem um zumbi. Beleza. Eu quero fazer um retcon de ontem que o Ali Juan usou 2 vezes uma habilidade que depende de vezes por dia para ela usar. Que foi uma vez que ela falou que ela podia escolher da desvantagem num ataque, usando sabedoria e tal. E eu falei que tinha que escolher antes de rolar o ataque. Então eu acho mais legal que possa escolher mesmo depois de rolar o ataque. Então eu tô dando duas vezes de volta pra Li Juan. Beleza, Li Juan? Beleza. Agradecido. E é isso, gente. O combate acaba. O que vocês fazem? Lembrando que vocês estavam seguindo a Sudeste. Vocês querem fazer mais algum adendo ao resumo? Não. Só ressaltar que foram 2 críticos bem dados. Uma magia muito bem encaixada no machado. E o pau torou ontem, cuidado. Pau torou. Não, talvez mais surpreendente do que os meus 2 críticos foi um novato surpreendendo o experiente Hokage. Surpreendeu, viu? Eu nunca pensei em usar essa magia desse jeito. E eu fui ler essa magia durante o dia. E nada fala que não pode ser usada desse jeito. Então é isso, gente. Magia pra paleta de combo, né? Combo, acho que é pra todas as mesas de agora pra frente. Né? A não ser que o Lockfire use uma clava de madeira, aí complica. Gente, é isso. Eu imagino que vocês vão continuar andando, mas antes disso vocês vão tomar alguma ação? Não sei, tomar poção, parar 1 hora para descansar, não sei. Aí é com vocês. Lembrando que está frio, está muito frio. Tá, eu só não lembro o desenvolver dos corpos que a gente tinha encontrado. Vocês podem A examiná-los. gente tá no lugar onde os corpos estão, agora tem mais corpos, né? Mas... São os mesmos corpos, na verdade. Eles levantaram. Eles levantaram. Pode dar uma luteada nos corpos, mestre? Pode, você não vai encontrar muita coisa. Vai encontrar pedaço de pano, vai encontrar dente, coisas. Não, então beleza. Bugigangas. Então Se vocês quiserem, a gente pode rolar na tabela de bugigangas. Não. Bom, por mim não. O que vocês veem de fato é algumas marcas de dente de criatura grande, que vocês já tinham feito essa medicina antes. Sim. E nesse momento é seguro falar que vocês derrotaram os zumbis. Quanto tempo que eles vão ficar aí parados? São zumbis, tá ligado? Eles podem reviver agora, tá ligado? Eles não é louco. Eles não é louco. Eles não é louco, né? Enquanto eu estiver aqui, eles não é louco. Normal watch. Eu pego, então, eu desabo no chão, né? Caio sentada, depois de ter matado os que matamos. Ofegante, porque eu tomei uns bons golpes. E eu fico ofegante assim e precisamos achar algum lugar logo pra gente se abrigar. Eu preciso de um pouco de descanso.
Ô mestre, uma pergunta, como é que tá a situação do Ungor? Quantas magias ele gastou? Ele gastou uma magia. E Quem vai ele. controlar ele? Não sei também. Vocês podem ir controlando enquanto é. Vocês podem ir fazendo. Enquanto é ação livre, se vocês quiserem nem citar ele, tudo bem. Sim. Mas aí é com vocês. Aí é realmente com vocês. Eu posso ajudar em habilidades na luta, ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso ir ajudando. Eu vou com a ficha dele aqui aberta. Tá. Ele gastou uma magia, tá? Uma magia de nível 1. E curar ferimentos. Verdade, ele usou curar ferimentos e também usou uma vez de inspiração bárdica. Se ele tem modificador 4 de carisma, ele ainda tem mais 3 vezes para usar. Quantas magias ele pode usar? E aí, como é que é? Dedão Lip. E aí, Felipe, você tá bom, cara? Cara, o Samuel não vai jogar hoje, velho. Infelizmente ele tá mexendo no negócio da... Como é que chama? Ah, eu esqueci o projeto. Tá ele e o Renan, brother. Mas obrigado por você estar aí assistindo a gente. Como é que é, ô Liwan? Não, só pra saber quantas magias ele pode fazer. Ele pode fazer... Acho que ele tem 8 magias. São fixas as magias dele. Não, o Bardo tem magia pra caramba, cara. Só que são fixas. Não muda. Ele não tem anotado, né? Ele não tem anotado na ficha. Tava anotado num papel. Mas tudo bem. A gente, quando for lá, vocês falam, eu quero usar tal magia. A gente vai adaptando, não tem problema. Tá. Bom, então... Eu falo isso aí, desabro no chão, aí levanto devagar, apoiando na minha lança. E fala assim, vamos? Pergunta, aliás. Aí eu viro pra Li Juan e falo, você precisa de ajuda? Porque eu tô inteirão. Aí um braço caído, assim, tá ligado? Eu dou uma risadinha de canto de boca e falo, não. Eu também tô inteirona, tipo, tento fazer a pose ainda, segura, não demonstrando que tô muito apoiado na minha lança. Aí eu falo, então vamos dar uma descansada, né? Já que os dois estão inteirão, né? Vamos dar uma sossegada. Vocês vão... Tigre? Vocês vão fazer em modo tigre, né, velho? Então, tipo, eu vejo eles cambaleando aí desse jeito, e eu vou chegar perto da Li Juan. Eu não consigo falar, né? Tipo, eu falo, mas eles não me entendem. E eu vou ficar, tipo, batendo a cabeça no joelho dela, assim, tipo, incomodando ela pra ela pelo menos se escorar em mim, entendeu? Você pode ficar 2h30, né? Com esse... Não, é essa uma forma. hora por cada nível. Meia hora por nível. Meia hora só? Meia hora só. Então é isso. Beleza? Eu vou começar a contar a partir de agora, beleza? Beleza. Faz sentido, né? Porque você se transformou, deu um ataque só, então 6 segundos. Vocês vão fazer um short rest? Se vocês forem fazer, vocês podem gastar dados de vida para recuperar vida. O que é isso? É um descanso longo? Não, short rest, um descanso curto. Vocês podem fazer um descanso longo também, mas lembra que o tempo passa pro mundo, assim como passa para vocês. Bom, eu acho que um descanso curto é de bom tamanho. Vou falar por mim, porque eu tenho um item lá que me dá duelo de vida pra caralho. Exatamente, pra mim também. Pra mim é suficiente. Eu não tenho nada. Eu só tenho uma magia agora. É tudo que eu tenho. Eu precisaria de um descanso longo. Pra recuperar aqui e tudo. Que não recupera com um descanso curto? Cara, pelo que eu li, não. Deixa eu ler de novo. Filho, ei. Ó, se rolar alguma coisa de eu te carregar enquanto você dorme e contar como um descanso longo, bora. Eu posso 2 níveis de Ki, de monge, você pode usar esses pontos.
A partir esses pontos possíveis conforme pontos de tabela de Ki do monge. Você pode usar esses pontos de Ki para diversas características de Ki. Você começa com 3 características, beleza? Ao usar um ponto de Ki, ficará gasto até que medite ininterruptamente por pelo menos meia hora. Então é meia hora por Ki que você vai coisar, entendeu? E 4 seria 2 horas. É isso? Isso. Meia hora, né? Após que você recupera, após o que você recupera todos os pontos, meia hora, tá escrito errado, certeza aqui no livro. Após o que você recupera todos os pontos gastos. É preciso meditar por pelo menos 30 minutos durante o período de descanso para recuperar seus pontos de Ki. É preciso meditar. Então, peraí. Ao usar um ponto de Ki, ele ficará gasto até que você medite ininterruptamente por pelo menos meia hora. Ponto final. Então, para você recuperar um ponto de Ki, você medita meia hora. Tá Não, certo. ponto final. Após você recuperar todos os pontos gastos. Após o que você recupera todos os pontos gastos. Tá errado isso aqui, certeza. É preciso meditar pelo menos 30 minutos durante o período de descanso para recuperar seus pontos de Ki. Mano, é isso aí. Você 30 minutos por ponto de Ki. E num descanso longo você recupera tudo. Certo. Aí, gente, pelo menos 2 horinhas pra mim, por favor. O descanso curto é quanto tempo, mestre? Pelo menos 1 hora. Não. Hora, 2 horinhas de descanso? Só uma pergunta, ô Gui. Como você recarrega suas formas animais de que forma? Com descanso longo? Então, A gente tava pode ver procurando também, isso peraí. agora. É com... Eu acho que é com... Não, o druida ele tem duas formas, dois usos da forma animal por descanso longo. Descanso longo, é. Mas aí descanso curto, foda-se, não faz diferença. É. Não faz diferença. Porque se a gente ficar parado 2 horas, ele perde uma transformação e a outra ele já gastou, então. E se a gente descansar por 1 hora, isso dá um descanso curto, a Li Huan consegue um dado de vida, ela consegue 2 pontos de Ki e segue a jornada. Pode ser, é que eu ia falar agora. Era o meu jeito. Tá nada não. Beleza. Vocês vão. Pode ser? Então, Então se- bora, é isso se que a gente vocês- vai fazer, mestre. Então se vocês quiserem gastar dados de vida para recuperar a vida, é hora de vocês fazerem. Lembrando que vocês podem gastar quantos vocês quiserem. Até o Eu limite quero que gastar vocês têm. 45 dados de vida. Não, até o limite que vocês têm. Então, se vocês estão no nível 5, vocês têm 5D da classe de vocês. Por exemplo, o Lockhart tem 5D12. Então ele pode gastar até 5 se ele quiser. Mas eu quero gastar 1 dado de vida. Pode rolar. É só clicar em cima do dado de vida, ele vai rolar automaticamente. Tem um D8. Lembrando que esse dado de vida retorna depois de 16 horas de descanso. Tá? Caralho, você... Não é possível, cara. O Lockfire é muito cagão da porra. Você tá recuperando 30 pontos de vida num descanso de 1 horinha. Porque você tem aquele negócio que recupera o dobro, né? Então eu posso colocar que eu tô full agora. 30 pode. Tá full. Vocês não ficam com um ponto acima do ponto máximo. Joguei sem querer. Então eu tô com 75 pontos de vida. Beleza. Foi mal, joguei sem querer. Tudo bem. Tá valendo. É Certo? isso então, a gente vai esperar o ali rua. Enquanto isso eu vou ficar tipo vagando assim, eu vou ficar tipo andando nas redondezas. Você gastou na dado. onda, sabe? Você não precisou gastar dado de vida, né, mano? Ele tava Eu? full. É, O dano, as porradas que ele tomou não foi ele, foi a Pantera. é. É, Foi. foi Beleza. o leão, foi o leão. Vou gastar. Por que na frente da. Na frente do dado de vida tá escrito entre parênteses D4, é isso mesmo? O que você colocou lá na sua vida? Como eu disse, coloquei na minha vida. 5D2 de vida, é isso aí, Felipão. Ele é um bárbaro de 5º nível, hein? Esse D&D 5E mudou muito, filho. Caramba, mas o teu dado de vida de monge não é um D4, não. Deixa eu ver tua ficha, peraí. É um D8. E ele ainda tira 2. Né? E ele ainda. Ele tira 1, né? O modificador descendo 2. Olha que beleza. Deixa eu ver, tô abrindo tua ficha aqui pra ver.
Puta, tá escrito um D4, né? Ah, já tô ligado aqui, ó. Vou colocar monge. O monge e o clérigo têm o mesmo dado de vida, então pode ficar lá. Pronto, eu acho que agora tá certo, ó, D8. Pode rolar de novo, bro. Você tá coisa. recuperando 2 de vida. Se você quiser gastar mais, pode gastar? Ah, então beleza, vou tacar pelo menos mais um, pelo amor de Deus. Mais 6. Tá recuperando 8 total. Mas eu tinha curado ele tinha muito tempo. Enquanto vocês vão fazendo o descanso e determinando quantos dados você querem gastar, o frio vai se instaurando. Não tem nada que faça uma barreira para vocês conseguirem resistir esse frio. Então eu quero que vocês façam um teste de constituição para suportar o frio. Pode ser uma salvaguarda de constituição. Relaxa. Eu tenho vantagem porque eu sou um tigre? Você tá em forma de tigre? Tô. Ele tem vantagem? Então pode. Não. Tô perguntando se o mestre vai dar vantagem, porque eu sou cheio de pelo, pá, sou monstrão. Não. Não. Ô mestre, pera aí, onde a gente tá? Só pra saber. Vocês estão no meio da neve. No meio da neve, indo pra fortaleza. Seria possível tentar fazer uma fogueira ou não? É possível. Só rolar sobrevivência. Porque imagina vocês estão realmente no meio da neve. Vocês vão pegar, tipo, catar osso dos caras, tá ligado? Catar roupa. Mano, você consegue fazer a tua fogueira. Durante o dia. Eu vou dar Fogueira de zumbi! Vou dar uma colher de chá, então você fez a fogueira lá e tal, pra descansarem. E foi muito eficaz. Vocês não vão precisar então resistir, porque o Bastet já tava na fodida. É porque ele fica em 4 patas assim, aí a barriga dele fica mais perto da neve, entendeu? Aí Entendi. congela mais rápido. Entendi. Gente, é isso aí. Se vocês querem declarar mais alguma coisa, segue o baile. Ah, pera aí. Ah não, eu ia tentar ver se o Ungor precisava de gastar um dado de vida. Não sei. Pra zerar o dele. Vocês que falam. Bom. Ele tomou 3 só. Então, acho que não vou gastar não. Beleza? Espero que não faça falta depois. Agora, gente, são umas 9 horas. Mas no lugar que vocês estão, parece até que são 6 da tarde. O frio tá vindo cortando vocês. E os bigodes do tigre estão mais congelados do que o costume. Estão chegando perto do focinho, sabe? Perto do nariz. Mas vocês continuam andando depois do descanso. Até que vocês chegam a um local que só pode ser a fortaleza do Mirgo. Deixa eu melhorar aqui o mapa para todo mundo conseguir ver. Obviamente tá lá embaixo, tá, gente? O mapa. Vou colocar vocês aqui, ó. Opa, aliás, eu coloquei no errado, desculpa. Aí que eu já tô corrigindo. Calma aí. Vocês veem uma montanha. E todo mundo já assistiu Harry Potter aqui? Sabe uma hora que em cima de Hogwarts eles conjuram a marca do Voldemort, que é aquela caveira com a língua de cobre e tal? Por um momento, em cima da fortaleza, com a rajada com a nevasca, fazendo um pequeno redemoinho lá em cima, e o clima meio penumbra, vocês por um momento, num estrondo de trovão, vocês veem a cara de algo disforme. E logo isso passa. Não precisa nem rolar percepção pra nada. É alguma coisa que vocês não conseguem ver muito bem o que é. Tá? E agora é a ação de vocês. Como é que é onde a gente tá ali? O cenário de onde a gente tá? É uma planície com neve irregular. Alguns pinheiros bem congelados, tá? A casca deles está muito seca. E tem neve até o joelho de vocês.
vocês não ouvem um pio de animal, vocês não ouvem um nada de vida aí. É como se o que habitasse aí fosse puro gelo, puro. Poderia se falar pura falta de vida, talvez. Tá? A gente consegue visualizar alguma entrada? Caverna? Vocês veem esse lago congelado na frente de vocês. Lá na frente parece que tem uma entrada, uma fresta e tal, mas é muito escuro para ver de onde vocês estão. Mas fiquem mesmo meio elfo? Mesmo meio elfo. Tá certo. Eu vou querer então... Bom, eu vou ir na direção do lago, até chegar lá na beirinha dele. Pode mover seu token. Não. Se você for muito além do que eu preparo, aí eu falo pra você voltar, beleza? Tá bom. Tá Cara, bom. você chega aí, você vê que tem um lago realmente congelado. E é isso, embaixo é Ele não parece ser tão fundo, tá? Porque a água dele não é tão azul assim, quando você tira assim pra ver o gelo, sabe? Então, o gelo não cai. Então, mesmo se o gelo quebrar, não... Você não sabe, eu não digo que ele não é tão fundo, mas pode ser ainda... Tá, eu quero testar esse gelo pra ver se... Como ele tá, se ele tá uma camadinha fina, se ele tá uma camadinha mais grossa, que dá mais consistência pra andar. Você quer fazer um teste de força, você quer fazer um teste de destreza, você quer fazer um teste de... não sei. Me fala o que você quer fazer. Só um minuto que eu tô na ficha do Samuka. Quero fazer um teste de percepção. Tá, vai lá, mete pau. Cara, você vê que o gelo, tá ligado? Você acha que pode estar quebradiço, mas você também acha que pode resistir. E com certeza ele pode resistir, mas ele pode estar quebradiço também. Com certeza ele vai resistir, mas quem tá quebradiço não tá. Pode confiar, mas Bom, eu não confiaria. o que eu posso te falar também com o 11 é que ele apresenta algumas rachaduras e uns buracos. Começa, eu quero chegar perto da Li Juan, entendeu? Você quer que eu mova o seu E eu- token? Por favor. Tá. E aí eu quero bater assim com as patinhas no gelo e eu vou usar a percepção também. Pau, mete pau. Porque é teste de coisa que eu posso usar ainda. mesmo Beleza. formado. Beleza. Você não vê os buracos, você vê as rachaduras, tá ligado? Eu confio, então eu vou subir no gelo com as 4 patas. Bem na pontinha, eu não vou lá no meio também, não estou Tá, trouxa, mas você eu vou tá subir aqui. ali na entrada. É válido falar que você tá aqui, ó. Isso é. Quando você põe o pé, a pata nesse lugar, ó, é normal, é tranquilo pisar. Eu falo, cuidado. Eu fico tipo. Eu posso ir até lá, mestre? Então é o que eu te falei, gente. Aí é com vocês, não vou falar o que vocês podem. Aí eu falo... Li Juan, você quer testar o gelo? Eu acho que seria uma boa. Que tal amarrar uma corda em você e eu seguro a corda, se der alguma coisa, e volta. Podemos fazer isso. Aqueles mestres cuzão, vocês compraram corda? Mas no meu kit de aventureiro tem! Aí faz Eu sentido. tenho também, eu comprei todas as cordas que tinha, 2 de cada. Então, beleza. Uma cross e uma da pontinha fina. Beleza. Uma de seda e uma de canha. 2 de seda e 2 de canha. Foi. Eu vou sair daqui, tá? Do gelo então, agora que Beleza. eu vi que é o plano. Vai amarrar na minha cintura. E aí eu faço isso, eu amarro no meu braço. Amarro tipo assim, eu dou uma volta assim, uma segurada. E aí não sei que ali, Juan, onde ela vai amarrar, como que ela vai, aí eu tô segurando. Também? Vai arrebentar a corda com seus dentes afiados, hein? Vai Não vou cortar a rasgar, eu corda. só quero segurar a corda.
Eu vou passar na cintura e vou andando, desviando dos buracos e das rachaduras. Beleza? Beleza, faz um teste. Você vai andando então. Sim. Pode ir movendo seu token quadradinho a quadradinho e a gente vai vendo. Cara, nesse local faz uma percepção aí. Não, aí não. Aí tá tudo bem até aí. Aí você já faz uma percepção. Você ouve fazer. Aí eu falo assim, aqui tá fazendo barulho. Ele trincou? Deu pra ver ele trincando? Com 25 de percepção, com certeza. Vamos dar mais um, né? Andou mais um? Mandei mais um. Faz um teste de acrobacia. Morreu. Morreu. Mais 7 de Você vai pular pra esquerda ou pra direita? Aí tu me quebrou. Vou pular pro lado que eu não gosto, direito. Tipo, quando você põe seu pé vai pra baixo, sacou? Blup. Mas você tem acrobacia. Você consegue girar no eixo do seu corpo e ir pra um outro coisa. E você fica, entre aspas, segura, sabe? Parada. Mas você ouve. Eu falo, gente, esse gelo não tá muito confiável não. Então eu já vou até marcar esse local como quebrou o gelo, tá? Afundou mesmo. Sua perna tá gelada. Esquenta as roupas depois. Eu vou continuar em frente aqui, ó. Acrobacia. Fica minado, velho. Afundou, você vai pra esquerda, pra direita ou pra frente, ou como que você vai fazer? Você pode ir um quadrado adjacente. Só que dependendo onde você vai, tipo... Vai, faz, só escolhe, vai. Você é um rei no xadrez. Eu vou pra frente. Exatamente. Faz outro teste de acrobacia. Pra tudo quanto é lado. Blue. Você desaba no gelo. Blue. Quero fazer um teste de reflexo. Pode. Como reação, pode fazer então. Não, reflexo não, né? Um teste de força como ação bônus, tipo. Pode Você ser. entendeu o que eu quis dizer com reflexo. Você quer Tipo, puxar, eu tava né? lá, preparados, Uhum. enfim. Força, você falou? Desculpa. Pode ser de força. Amém. Cara, você tenta puxar ela, mas ela cai no gelo. Blue. Cara, você consegue tocar o fundo do lago. Só que assim, você desce até aqui pra tocar o fundo do lago, ó. Ah. Tipo nariz mesmo. Oh, nem Tá. a corda não boa que eu consegui ajudar pra puxar, não. Eu consigo subir o gelo de novo ou ele quebra? Se você pode forçar e ele quebrar, tá ligado? Bom, eu vou tentar aqui fazer isso. Forçar aí. Faz um teste de quê? Ou você quer quebrar o gelo e seguir andando, tá ligado? Ó, o primeiro teste é tentar sair do gelo. Caso eu não consiga, vai por dentro mesmo. Então você vai fazer um teste de acrobacia pra, tipo, subir rápido e já sair rodando, sacou? Tá. Conseguiu, você tá em cima parada, saca? Aham. Pô, aqui já deve ter a sussa já. Não é possível. Tudo é possível, é o mestre que é o Pedro. Faz um teste de constituição agora. Ah lá. Cara, você afundou no gelo, na água gelada pra caralho, tá ligado? Ó. Não, tá. Depois eu vou entrar com a minha ação aí. Tá bom, beleza. Quero ver se é possível. Tudo bem. Que aí eu também. Cara, você tá lá tremendo, tá ligado? Aham. Mas você tá resistindo ao frio. Rapidão antes de você fazer a tua ação. Quando você chega aí, é uma entrada, é uma fresta, tá ligado? É disforme, sabe? Parece um triângulo meio escaleno, sabe? E agora você consegue ver até um pouquinho mais longe, por conta de ser um elfo. Só que nesse local tem uma camada fina de gelo, barrando a entrada, sabe?
Se vocês não fossem aventureiros, estivessem procurando por algo, provavelmente vocês não iam ver que é uma entrada aí. Certo. É isso? Tá, Só pra lembrar, deixa eu ver o negócio aqui. Tá. Eu vou pegar uma das minhas tochas que eu tenho no meu kit aventureiro. Uhum. E com ele, com a minha habilidade do Sintonia Elemental, eu vou acender essa tocha. Beleza, sem problema. Você vai sentindo esse calor emanando, sabe? E vai te dando uma boa melhorada, sabe, no seu estado. Mas você ainda tá tremendo pra caramba. Ok. Vocês ouvem vindo de algum lugar. Eu vou ficar de prontidão, eu vou ir pelas costas deles assim. E vou Aham. ficar olhando pros lados, querendo ver se eu enxergo alguma coisa. Tipo, algum movimento. A gente tá no meio da linha. Qualquer coisa eu acho que. Qualquer coisa suspeita eu vou conseguir ver. Tá. Eu quero dar um... Nessa distância eu preciso gritar muito alto, mestre, pra eles me ouvirem? Não, de forma alguma, não. Você Tá. pode falar normal, falar um pouquinho mais alto que normal e já estão te escutando. Tá. Gente, é o seguinte. Não é muito fundo. Dá mais ou menos na altura do meu nariz. Caso vocês não consigam vir por cima, não tem perigo de se afogar. Quer dizer, pelo menos mais pra perto daqui bate no meu nariz. Agora ali um meião eu não sei dizer. Aí eu falo de volta. Li Juan, o que é isso na sua cintura? Pera, é a corda? Amarra em algum lugar, a gente vai ter um guia. Quem sabe a gente não ganha vantagem nos testes. Mestre, quero achar algum lugar pra prender a corda. Cara, essa parede é bem lisa, velho. Esquece esse plano, o mestre escutou, filho da puta. Ô mestre, com 13 de percepção passiva eu vejo algo? Você sabe de onde veio o veio daqui, ó. Deixa eu ver. Achou? Veio daqui, ó. Peraí. Tá. Vi. Tá, então eu vou me mover pra aí, tipo, pro lado do Lockfire, assim. Eu também percebo, mestre. Acho que eu tenho 15 de percepção passiva. Então sim. Mas eu não quero nem perceber o UFO. Eu quero perceber a movimentação do Basté. Normal, aí é tranquilo. É 15, Eu beleza. vou mais em pose de... Sabe quando fica mais retraído, assim, fica com o queixo mais perto do chão e a cauda mais alta, assim, tipo, fica esperando pra... Como se fosse dar um bote, assim, Sim, esperando aham. algo vir. E você ouve... Tipo, é um tigre preto no meio do mar branco, assim, de neve, tá ligado? E é muito fácil ver você aí, tipo... E você ouve de novo. Aí eu falo, o que foi, bichinho? O que foi, gatinho? E aí eu vou rugir em direção ao barulho. Eu faço tipo... Faz um teste. Aí eu falo, Você tá ele rugindo tá alto? assustado, que fofo. Você tá rugindo alto? Eu vou rugir alto pra frente. Li Juan, faz um teste de destreza. Ah, mano, vai desabar a areia na cabeça do cara. Areia, nervio. Pera, tá de defesa? Ai, não. Por favor, guarda. Ah, não dá não. Cara, Aí, um monte de neve cai assim. Blum, e ele quebra mais gelo na sua frente. Meu Deus. Quebra isso aqui, ó. Esse daqui já tava e esse daqui já tava. Esses daqui também são quebrados, ó. Caraca. Caiu neve. Agora- Tá ligado? Sou muito forte, só com rugido eu derrubei metade do lago. pera aí, vamos fazendo roleplay. Preciso de uma informação rapidinho aqui enquanto isso. Ok, fala aí. Não, pode ir jogando aí. Eu vou só Ah. conferir uma informação antes de fazer meu jogado. Ah, Eu meio não ignorei, mas eu saí do foco da Li Juan
e fui no rumo do Basté, pra onde ele tava indo. Beleza. Se ele chegar do meu lado, eu vou avançar. Se ele, Não, eu tô indo, tipo assim, eu tô indo junto com você. Então a gente vai andar Tá ligado? Beleza. até a gente ver algo. Cara, vocês não estão vendo nada aí. E pra cima, se a gente olhar pra cima, o que a gente vê? Pra cima também só montanha e vento com neve passando, tipo uma nevasca. Entendi. O que vocês É, veem e quando olha, vocês chegam aí é que Não fala nada de olhar pra baixo. aqui tem uma entrada, Então eu quero de olhar pra baixo. uma também toca não. ou uma caverna. Tá, Eu grito. eu Rugor, eu grito não, eu falo, Rugor, vem aqui, tem um lugar pra gente ficar. Nossa, é muito boa esse cara. Ô, Lihuan, você sente umas puxadas na corda, tá ligado? Porque eles estão ficando na diagonal agora. Né? Uou, 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 uou. Lihuan, uma coisa que você percebe é que você tá segurando uma tocha, né? Cara, Certo. conforme você tá segurando a tocha, parece que o gelo que forma aí na entrada tá derretendo muito fácil, tá ligado? O gelo da entrada? Isso. Mas pera. Ele tem um gelo como se fosse uma porta, tá ligado? Sei. Ah, era esse gelo então. que tá Esse gelo derretendo. tá derretendo muito fácil. Ah, vou chegar mais perto dele pra acelerar o processo. Gente, aqui tem um caminho interno. Se vocês conseguirem vir pra cá o quanto antes. Ô, mestre, eu consigo ficar furtivo e ir de algum jeito? Rola furtividade, vamos ver. Então, mas minha furtividade tá com a do Basté. A furtividade é do Bastel ou do urso? Ah, tá, deixa eu ver aqui do Não, eu tenho que pegar do tigre. tigre. Só um é o minuto quê? que eu já vejo. É destreza, não é? É destreza, mas eu vou ver Então como é mais que é. um pouquinho. Às vezes você tem um mais alguma coisa em destreza, sacou? Peraí, que 2 minutos eu já checo aqui. Depois eu vou fazer uma ficha do tigre pra você e deixar aí. Você jogou. Tigre. Sentido, furtividade mais 6. Joga um D20 mais 6. Ah, nem. Mais do que o druida. Ô mestre, Opa! o bardo. Ele pode conjurar magia de 4º nível? Terceiro. Até 3. O Rugor? Que droga! O Rungor até terceiro nível. Que droga! Eu tenho 2 de clérigo. Basté, eu não posso te falar se você está furtivo ou não, mas esse é o seu resultado, entendeu? Tá. Então eu acredito que eu tô, tá ligado? Então Beleza. eu vou ir devagarzinho, mais devagar ainda, como se fosse furtivo. Tipo, se tá ridículo essa cena porque eu não tô furtivo, eu não sei, entendeu? Tudo Mas bem, eu vou não. agir como se fosse. Não, e tipo assim, eu não tô fazendo pra te zoar, entendeu? Mas imagina que você não sabe o que tem do lado de lá. Então como que você sabe se você tá furtivo ou não, entendeu? Mas de fato, você vai pisando mais macio, vai fazendo menos barulho, tá ligado? Vai ficando mais esguio. E você vê que os rugidos começam a diminuir um pouco. Porém, tem cheiro de sangue aí dentro, cheiro de carniça. Tá. Eu vou pôr a cara aqui no cima, assim, pra tentar olhar pra dentro, assim. Que eu Você vê- enxergo algo. Eu vou habilitar um pouco mais do mapa, gente, mas eu não consegui fazer a luz dinâmica, então eu vou habilitar um mapa e imagine que é só ele que tá vendo, beleza? Beleza. Eu vou habilitar até um certo ponto. Eu tô mais acostumado com o mapa inteiro visível. Gente, ali vocês não estão vendo não, beleza? Você vê que de fato é uma caverna. Que é uma caverna? Esse é o começo dela. E ela parece ser funda, eu consigo saber? Parece ser funda, porque você vê até essa parte aí com a sua visão do escuro, visão de gato, sabe? Mais pra frente disso é escuro.
Tá. Então eu vou entrar devagar e vou olhar pra trás, vou chamar, tipo, meio que tentar chamar, vou tipo, chacoalhar, vou devagarzinho, vou tipo, balançar a cabeça, alguma coisa pra chamar um deles pra me acompanhar. E eu vou. Ainda vou falando, ai que fofo, ele tá carente. E esticando a corda tem 400 metros. Né? Corda. Não, eu não posso sair da beirada, eu tô na beirada. Deixa com agora a corda. Beleza, cara. O cheiro fica bem mais forte agora. E mesmo assim eu não vejo nada, nem Eu vou habilitar nada. mais um pouquinho, mas é isso aí, tá ligado? Opa, errei, Tá. O perdão. Rungar pode usar um fogo das fadas aí? Pode. Fogo das fadas é bom, eu tenho. Mas tipo assim, deixa eu alertar uma coisa vocês. Vocês ouviram urros vindo daí. Nada saiu pra atacar vocês, beleza? Não quer dizer que é hostil a vocês. Vocês estão ouvindo urros. Os urros pararam a partir do momento que o Basté ficou furtivo. E você começou a sentir cheiro de carniça porque você chegou mais perto. Você está vendo que é uma caverna, teoricamente, um pouco profunda. E mesmo assim vocês querem entrar. Porque a partir do momento que o Rungor fizer um fogo das fadas, pode ser que ele chame atenção a alguma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não mandei vocês rolar a iniciativa até agora. Ou seja, Mas nós então temos pode ser. vantagem, a gente vai ter um efeito surpresa, a gente vai surpreender o Ou ele- inimigo. Talvez ele já tenha me visto, eu não sei se eu tô furtivo. Não, ô mestre, eu ia falar isso antes de você falar tudo isso. Desculpa Que eu ter entrado no meio de tudo. Sobre a Li Juan, como que ela Ok. tá no processo do caminho dela lá. Então, tá vendo que eu tô deixando vocês em meio meio ação livre, né? Então, o que vocês precisam fazer, vocês fazem teste e tal. Vocês querem entrar no meio da ação do outro, fiquem à vontade, tá ligado? Eu não sei como é que ela tá, ela na pode verdade, falar eu pra mim. realmente tô esperando uma resposta da Li Juan pra saber se todo mundo vai até lá ou se ela volta. Ou se Eu você realmente todo mundo- falo pra ela, Li Juan, você acha que o caminho é por aí? Desde aquela hora, como que tá aquele gelo, mestre? Então, só que você viu que agora eu tô na diagonal, eu vou pegar outro caminho. Sim. Aquele gelo lá, onde você tá, Sim. Aham. já derreteu metade. Eu quero chegar o mais perto ali, tipo, e tentar ver o que tem do outro lado. Você tem visão no escuro, né? Tem. Até uns 4 metros, tá? Cara, melhor, você tem visão bem longe, né, cara? Tua visão é bem longe. Eu acho que é 9 metros. E depois disso é penumbra, se não me engano. Falando visão escura. É. Mano, eu enxergo 18 no escuro, velho. Você consegue enxergar até 18 metros na meia luz. Como se fosse dia e na escuridão como se fosse meia luz. Até 18 metros como se fosse dia. Ó. E na escuridão como se fosse 9 metros, então. Cara, você consegue ver, então eu vou habilitar o mapa e aí é a mesma história. Você tá vendo isso, beleza? Não sabe. Beleza. Eu tô mais ou menos aqui, né? Até aí é onde você tá vendo. Eu olho pra eles e falo assim, eu não sei se o caminho é por aqui, mas aqui com certeza leva a algum lugar. Parece que tem um caminho longo a percorrer aqui. Aí eu falo, ó, então vamos pra lá, gente. Aí mestre, eu consigo amarrar a corda que eu estou segurando em algum lugar aqui. Aqui Cara, que eu digo assim, do meu lado do rio. Tem uma árvore aqui, né? Eu não sei quantos metros tem a sua Tá, corda. então eu vou até ela e amarro a corda lá. Eu acho que a sua corda é grande o bastante pra ter
15 metros, né? Acredito que sim. Você lembra o tamanho dela? Cara, vai, só vai. Beleza, tá amarrada. Em nome de Jesus. Beleza. E agora eu vou voltar aqui, porque eu vi o perrengue que a Juan passou aqui, ó. Então eu vou fazer esse trajeto. Quer que eu vou quadradinho por quadradinho? Quero. Você é pesado, né? Aí você já ouve. Pera, só um minuto. Ó, o Ungor vai usar aqui nele aprimorar a habilidade. Tá bom, beleza. No Tá. Lockfire? No Logfire, que aí ele tem vantagem em teste de destreza. Inclusive. Não, nada. Inclusive você tá vendo. Na tua frente você já tá vendo que o gelo quebrou por causa da neve, sacou? Que é aquele avalanche. Sim. Faz um teste de destreza, um teste de acrobacia. Vantagem. Pode ser com vantagem. Pode ser não, é com vantagem, né? Você dá vantagem. Aham. Blum. Vocês vê o Lockfire caindo no gelo. Ele tá dentro do gelo, gente. Dentro da água, aliás. Cara, aí não é tão fundo pra você. Pescoço. Eu falo, Logfire, você tá bem? Mas, ó, o dedo afundado, o dedo lá em cima da água, assim. Você vai cair dentro? Você continua andando no meio do gelo? Não, eu vou tentar levantar. Se eu não conseguir, eu vou continuar. Pode fazer um outro teste de acrobacia pra tentar, tipo, já pegar impulso e ir pra frente, sabe? Beleza. Mas lembra que o teste ficou mais difícil porque aí do teu lado tá quebrado. Você tenta e você quebra mais gelo. Mas você pode ir pra frente. Eu vou se quiser. pro quadro, vou por esse quadro aqui. Vai, mas você tá no meio do gelo? Beleza. Eu continuo. Faz um teste de constituição, Loki. Vai morrer de hipotermia. Esse não era com vantagem não, tá? Pô, desculpa, eu tô com Não, vontade. mas tá 23, 22, passou, sem problema. Tá, mas eu vou tirar o vantagem, peraí. Aí. Não, tudo bem. Tá, Esse gelo tá beleza. quebrado e esse aqui onde você tá também tá quebrado, tá? tá. Eu continuo. A mesma coisa, ou você vai pegar Sim, e falar, eu vou. que se dane isso aqui, Não, eu tô, inclusive, dando uma machadada no gelo pra quebrar. Então vai. Eu já não tô nem querendo subir mais. Então você vai e vai. Muito bem. Anda mais um quadrado e faz um teste de constituição. Você foi pra aí, né? Sim. Teste de constituição. O cara é muito forte. Morreu. E o dano de gélido. Beleza. Vai lá. O que você vai fazer? Vai ficar no meio da água? Ó, agora a água já tá aqui em você, tá? Você tá perto do, Tá. do meio do lugar. Beleza. Mas falta 3 metros, nem que eu vá nadando, enterrando o machado. Inclusive meu machado tá aí quente, não tá? Não, Não, mentira. já acabou. Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu vou então pra cá. Então você nem vai. Você nem vai se importar em fazer coisa, né? Então só vai andar. Então pode ir lá junto com a Li Juan e faz 2 testes de resistência de constituição. Tá. 1. 2. Nossa, um Pô. erro de cristal. Não, tudo bem. Você levou mais 5 de dano gélido. E quebrou um monte de gelo no negócio. Puta merda. Eu vou fazer mais uma tocha. Vou dar que me fazer. Então gastei mais uma tocha. Tá lá tremendo. Ah, Lockfire, você tá molhado, inteiro molhado, tá ligado? Beleza. eu vou dar umas cabeçadas assim na perna do Ungor, assim, tipo, empurrando ele. Não pro meio do bagulho, mas tipo, indicando que é pra ele
andar. O Ongor fala assim, você quer uma música pra te encorajar? Vai você primeiro, você é o mais leve. Eu encaro ele, tipo... Será que o gelo vai roubar aqui o do Marcon hoje? É? Eu vou abrir os dentes pra ele, não agressivamente, mas... Tipo, pra sorrir, fazer assim, ó. Sorriso, Vou continuar dando cabeçada nele pra ele ir. Eu não vou depois dele, tá ligado? Não vai antes Eu dele. não vou antes dele. É isso, eu vou depois dele. Ah, Beleza. então vai Ongor. E eu vou ficar de costas pra ele. Eu tô olhando pra caverna. Tipo, tem coisa aqui, tá ligado? Eu não vou dar as costas, eu não vou dar esse mole de poder tomar um ataque sem querer. Aí eu Pera, o Ongor tá sem um... Ele não passou um nada, né? Uma corda, um nada. Ele tá sem nada. Puta Inclusive que o pariu. Lockfire também tava, tá ligado? A corda Então, tá... Olha o tamanho do ó, Lockfire. aí eu falo, Ungor, usa a corda ali, ó. É isso aí, a corda tá aqui, ó. Vou desenhar. Ela tá Corda assim, é uma, tá? agora, nesse momento, tá uma linha reta entre... Aí eu pego a corda e amarro no meu braço. Beleza. E fico segurando ela esticada. Ele fala assim, Tremendo. Caquinho, eu vou na corda. Eu não sei se eu posso falar isso. Entra no personagem, você tá em forma de tigre. Não, eu ia falar como o Guilherme, eu ia falar pra ele o que ele... Não, deixa. Então vai, mas vamos começar aqui, ó. Ele Show. saiu de perto e eu vou sair de perto da boca da caverna também. Tipo, eu vou chegando mais perto Beleza. dele, entendeu? Beleza. Mas prestando atenção lá atrás. E de fato, quando você começa a andar, você vê algo lá na boca da caverna, tá? Tipo assim, se eu não tivesse saído de lá agora, algo Eu ia ia tomar- acontecer. Ah, olha só que safadeza. Olha ali o guaxinim demônio. Olha, um Volibear. Pelo amor de Deus. Tipo, ele não sai correndo atrás de vocês, mas ele tá... Tá ligado? Ele foi lá ver um monte de gelo quebrando, um monte de gente gritando e foi lá. O Ongor falou, ainda bem que eu tô indo primeiro. Né? Deixa eu até aumentar esse vamos token aqui que o Polar é grande. Polar Bear é grande. Nossa, mano, tá, então não foi. Opa. Mas eu iria, hein? Se coisa não Cara, fosse, aí cara, você pode fazer um teste de acrobacia. Porque o gelo do lado tá quebrado, tá bom? Aham. Meu Deus, Mas saiu eu bem, vou tentar. quer ver? Aí, ó. Foi bem. Você quer ir pra frente, pro lado, pra onde você quer ir? Vou pra cá. Ah, se bem que o outro também tá quebrado, já tá bom, né? Ah, ele vai quebrar o caminho todo, em vez de ir em linha reta pra deixar pra mim, não, vai estar passando. Ah, você não quis ir primeiro, então não reclama. Outro Tá teste de normal, acrobacia. tá tranquilo. Não, aí tá tranquilo. Aham. Igual a... Lembra ali, Juan? Ela não parou em um e ficou quieta, parado? Sei. A mesma coisa aconteceu. Vou andando em cruzadinho. Outro teste de acrobacia. Bom Olha demais. só que Beleza. safado. Só que esse daí quebrou, né? Você vai pra frente, pro lado, pra onde você vai? Vou pra frente. Beleza. Que aí eu já estendo a mão pro Lockfire, pra ele já puxar eu. Eu tô segurando a corda com a mão, olha com a outra. Ó, vocês podem entrar um pouco, tá? A porta de gelo já derreteu já. Se você quiser ir. Ah, mas eu tô na porta segurando a corda. Não, tudo bem, só. Agora gente, não tem eu vou como. fazer o mesmo esquema, tá, mestre? Eu vou dar a minha tocha pro Ungor, por mais que ele não tenha caído, eu vou dar uma pra ele. E vou fazer outra pra mim. Vai lá. Pelo amor de Deus, nossa senhora. E agora? Agora você vai ir. Tá negociando, velho. Pera aí, calma lá, eu sou um tigre, tá tirando. Eu quero, só que eu não quero dar, tipo assim, eu quero atravessar, lógico, mas eu não quero dar esse espacinho longo não, tipo, eu quero... Você quer sair dando botes. Então, Não beleza. pulando, eu quero andar rápido, tipo, pensa que a garra abre assim e eu vou, tipo, gravando ela no gelo e me jogando pra frente, tipo... Então nem vou pedir teste, mas cada 2 quadrados você vai fazer um teste de constituição. Bom, se bem que eu não sei nem se quebrou o gelo, né? Então eu quero cair na água, eu quero... Então vai Gato na água é triste, mano, como Então vai até onde você for. Você pode andar até 3 metros, já que você tá indo rápido, tá ligado? Aí você faz um teste de destreza. Então, aí deixa eu perguntar. Não. Eu tenho aquela característica do tabaxi
que dobra a minha movimentação. Agilidade felina. Eu consigo usar agora? Dobra mesmo? Dobra. Só que aí... Ah, não, é em combate. Ah, não. Você tá em combate contra o lago. Ele tá em combate contra assim, a ó. natureza. Até aqui, ó, você pode ir sem perigo, tá? Depois disso, a cada 3 metros é um teste normal, cara. Tá. Eu quero, Só que o então, que eu... ir pra trás e vir correndo Ah, legal. e... Cara, então faz Tá um ligado? teste de força pra ver até onde você consegue pular. Boa, mestre. Mas Você é louco. o gato cai suave, você tá ligado, né? Gato você perde pé, Não. cai suave. Tudo bem, mano. Cagão, velho. Ó, ele tá lógico. Ó, eu tenho na ficha, você confere aí, mas eu acho que o Tigre tem mais 3. Ele tem 17 de força. O Tigre tem mais 3. É de rocha mesmo, pode meter pau. Então é um D20 mais 3. Isso. Meu Deus. Não é. Que top. Cara, você pulou 4,5 metros. Então você foi até aqui, ó. Vamos mexer então, bicho. Faz um teste de acrobacia. Imagina que você bateu eu tô imaginando, você bateu os pés, você já quer ir mais pra frente, certo? Aham. Faz um teste de acrobacia. Com o E Tigre. depois o de força. Com o tigre, Peraí, não tô achando. Ah, vai ser... Ah, A destreza dele é mais roda 2. Um D20 mais 2. D20 mais 2. Uhum. Nossa. Nossa, passou delícia. Você bate o pé, tá ligado? Dá aquela quebrada no gelo, mas o gelo faz assim, ó, fica em diagonal e você se empurra Lembrando nele. o Diego da Era do Gelo. É, E vou. é isso aí, gente. Vocês conseguiram passar. Só que uma corda não tem como vocês soltar ela do pinheiro lá. Ela tá amarrada, beleza? Tá. Suave. Entre aspas, vocês perderam essa corda. Eu Não, olho porque a gente vai voltar, né? É, a gente acha, né? Beleza. Eu olho pro Bas e falo assim, boa, gatinho. Eu chacoalho a cabeça e balanço o rabinho assim, tipo, chacoalho a cauda. E aí Bom. eu não sei se eu consigo, se tem espaço, mas eu quero tomar a frente, tipo, eu quero andar na frente de novo. Não é normal, aí vocês se aconchegam, então. O que vocês estão vendo agora é um corredor, gente. É de 3 metros de largura, tá? As paredes dele são muito lisas. Imagina que era um lugar úmido. E quando congelou, ficou congelado, as paredes ficaram lisas, tá ligado? Mas vocês ainda escutam alguns tuk, luk, 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 de algum leito de gelo que derrete, vem pelo meio do gelo e pinga em algum lugar. Tá vindo como eco, então vocês sabem que vem da frente de vocês. O cheiro daí não é um cheiro normal de nada que vocês esperam que gelo tenha. É um cheiro um pouco podre, um pouco barroso. E vocês escutam alguns clink, clink, clink.